nós vamos já aí, caderno e caneta na mão. Isso. Então, nós vamos estudar hoje sobre as funções do espírito. É o espírito humano, tá? Não é o Espírito Santo, não. As funções do espírito. É. Tá gravando aí para tua cunhada? Sim. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no assunto sobre as funções do espírito, primeiro a gente precisa entender sobre o princípio da revelação de Deus. Então, para compreender o princípio da revelação de Deus em nós, é necessário primeiro saber diferenciar a alma do espírito. Por quê? Segundo a Bíblia, né, nós já estudamos sobre isso, que o homem ele é alma e possui um espírito. Então, o homem ele é uma alma vivente, né? É o que a Bíblia fala lá em Gênesis 2:7, que o homem é alma vivente. E vários textos da Bíblia também, o homem é chamado de alma. O homem ele é três partes, né? Corpo, alma e espírito. E cada parte do homem tem uma função dentro do propósito de Deus. Então é necessário compreender qual que é a função do espírito, qual que é a função da alma, qual que é a função do corpo dentro do propósito de Deus. Essas três dimensões do homem aí. Então é preciso saber separar ou compreender a diferença, principalmente, de alma e de espírito, porque o corpo a gente vê, a alma e espírito a gente não vê. Então, a alma do espírito. Então, o que que é a alma, né? Quais são os três atributos da alma? Vamos ver se tu lembra, se tu estudou, né? Quais são os três atributos da alma? Não estou te escutando, não. Liga teu microfone. Não estou lembrado agora. Você não estudou, né? Os três atributos da alma é mente, vontade e sentimento. Mente, vontade e sentimento. Os três atributos da alma. Os três atributos do Mente, espírito vontade e sentimento. e sentimento. É. Os três atributos do espírito, já anota logo também aí. Os três atributos do espírito. Já para tu ir gravar aí, né? Intuição, consciência, Repete aí. intuição, intuição. Intuição. Consciência, Consciência. comunhão. Comunhão. Isso. Então, é necessário saber entender que existe essa diferença. Primeira coisa, né? Precisa entender isso. Então, ponto importante. Por que devemos saber diferenciar a alma do espírito, né? Coloca aí. Por que devemos saber diferenciar a alma do espírito? Sim. Primeiro ponto, né? Da pergunta.
porque Deus é espírito. João 4:24. João, 4:24. Já? Tá com a tua Bíblia aí? O que está escrito lá em João 4:24? Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso. Então, olha, Deus, ele é espírito. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é... Deixa eu abrir aqui. Ah, tá aqui. Aparece para ti aí o slide aí? Bora ver aqui. Então, tá aqui, ó. Porque Deus, ele é espírito. Então, Deus não é matéria, ele é espírito. E o nosso relacionamento para com Deus é pelo espírito. Dá para te ver o slide? Não estou te ouvindo. Então, Tô o vendo, es- tô vendo, tô vendo. Eu tá. tiro porque às vezes eu tuço. Ah, tá. Então, o espírito, ele precisa ser exercitado para poder entrar em contato com Deus. Porque todo contato com Deus é pelo espírito. Como Deus é espírito, você não fala com Deus pela matéria. Você fala a Deus através do espírito. Não é? Quando o homem aceita Jesus como seu salvador, o seu espírito, ele é vivificado, né? Ele estava morto, agora ele é vivificado. A Bíblia fala sobre isso. Né? E agora ele passa a ter contato com Deus. Então, o primeiro motivo que precisamos saber diferenciar é por quê? Porque Deus é espírito e ele sempre vai falar pelo espírito. Deus não fala pela alma e nem fala pelo corpo. O mecanismo que Deus usa é o espírito. Segundo, o novo nascimento, ele ocorre no espírito. Então, o Espírito Santo, ele vem habitar no meu espírito. E isso é chamado de novo nascimento, como diz aqui Efésios, né? Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, isso é o novo nascimento. O homem natural está morto, o seu rádio, né, que é o seu espírito, não sintoniza a frequência do espírito, porque ele está morto. Então, por isso que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele não consegue ter comunhão com Deus. Ele não consegue ter contato com Deus. Não é porque o seu espírito não está ativado, o seu espírito não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Entendeu? Segundo Esse motivo. morto, esse morto que tu fala é o quê? O homem natural está morto. Morto é que está inoperante. O espírito do homem está inoperante. Ah, sim. Sim, sim. Terceiro motivo.
Porque a palavra de Deus, ela é espírito. Jesus disse que suas palavras são espírito e vida. Então, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vou falar são espírito e vida. Se a palavra é espírito, é somente pelo espírito que podemos percebê-la. Por isso que o homem natural não pode perceber a palavra de Deus. O homem natural, ele aproveita a parte histórica da palavra, não é? Ele aproveita a parte escrita da palavra. Mas a revelação da palavra ele não consegue aproveitar. Por quê? Porque se a palavra é espírito, ela só pode ser revelada no espírito. Como o homem natural não tem o espírito ativado, então ele não pode ter revelação da palavra. Certo? Sim. E olha só, e se, por exemplo, ele não tem esse espírito ativado, né, que tu fala, mas ele repassa isso que ele aprende. Deus usa do mesmo modo ou não? O homem, tá falando do homem natural? Isso. Não, Deus não pode usar o homem natural. Porque ele pode até Deus fala alguma coisa na boca dele, mas ele não vai entender nada, porque ele não tem revelação. Sim. Aí, entendendo isso, aí vamos falar das funções do espírito agora. Você entendendo isso, vamos falar das funções do espírito. A primeira função é a intuição. A Bíblia diz que há algo no nosso espírito que determina se as coisas são verdadeiras ou não. E isso nós chamamos de intuição. A intuição é algo muito subjetivo, particular, né? Então, pela intuição, o homem ele consegue perceber o que é certo e o que é errado. Olha, como é assim, olhando naturalmente, avaliando com a sua mente, você não percebe nada de errado em determinada situação ou alguma circunstância. Mas você não sabe o porquê, você não sabe nem o que é, mas algo diz no seu espírito que isso não está certo. Não é? Isso não é a alma. Se fosse alma, você saberia, não é? O que está acontecendo. Então, isso é no espírito, é uma intuição. Então, ou seja, Deus, através da intuição, está falando com você. Você está numa parada de ônibus. Aí o ônibus passa. Está até vazio o ônibus. Aí você sente que não deve entrar naquele ônibus. Você não sabe explicar por quê, você não sabe o motivo, mas algo dentro de ti, não é? Diz que você não tem que entrar nesse ônibus. Então, isso aí é a intuição, é Deus falando contigo através de uma coisa chamada intuição. Então, com a intuição, você pode saber o certo e o errado. Então, a pessoa pode perguntar assim: eu posso pintar meu cabelo? Por que ela não pintou? Porque algo dentro dela está dizendo que ela não pode. Isso é intuição. Então, através da intuição, Deus ele vai guiar o homem também.
Mas você pode renunciar à intuição, arrumando boas desculpas para calar essa voz interior. A intuição é um conhecimento que chega até nós sem a ajuda da mente ou sem a ajuda dos sentimentos. Não é? As revelações, o conhecimento de Deus chegam a nós pela intuição. Olha o que ele diz aí, ó. E vedes a unção do santo e sabei todas as coisas. A unção é uma capacidade, não é? A unção é uma capacidade. Então, ou seja, você tem uma capacidade de saber se aquilo é certo, se aquilo é errado. Porque há algo dentro de você. Por isso que é preciso exercitar o espírito no dia a dia. Porque você pode perguntar, mas como que eu vou ter certeza, não é? Que é Deus falando. Isso aí é a prática, você tem que exercitar. É como uma criança. Eu quero, bota um pouco para mim, por favor. Então, como que você vai perceber? É o exercício, você tem que exercitar isso. É como uma criança. A criança, quando nasce, ela, ela escuta a voz do seu pai. Ela só não sabe discernir o que seu pai está falando. Então, através da prática, através do exercício, ela vai passar a entender aquilo que seu pai diz. Obrigado. Não, tá bom, tá ótimo. Entendeu? Bem amargo não tá, é doce. É. Então, observe, né? Isso é algo que precisa ser exercitado, a intuição. Preciso você prestar atenção nisso, exercitar isso. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Lê aí rapidinho na tua Bíblia aí. Marcos o quê? Marcos 2, 8. E Jesus, conhecendo logo em espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Ele está dizendo, o que ele está Por que dizendo? E arrazoei? Jesus, conhecendo aonde? No seu espírito, né? Uhum, Então ele sim. está dizendo aí, o que ele percebeu pelo seu espírito, que havia um arrazoamento ali entre os homens, né? Uma discussão entre eles, não é? De pensamento, de divergência de ideias. Então ali Jesus, ó, pela intuição, ele está tendo um discernimento. Essa é a intuição de Deus, né? Sim. Então a intuição, ela se manifesta de duas formas. De duas formas. Primeira, a primeira é pela restrição. Então, o que é restrição? Restrição é ser impedido de fazer algo. Você sente que não deve fazer determinada coisa. Você não sabe explicar o porquê, não é? Mas no seu espírito algo te incomoda que você não deve fazer tal coisa. Por exemplo, você comprou uma passagem, planejou para viajar, tá tudo certo, não é? Mas no dia de viajar você sente, não é?
Vai parecer loucura. Aí você sente que não deve viajar. Lembra que você não sabe explicar o porquê, você não sabe o motivo, mas lá no teu espírito você sente que não deve viajar. Isso é a restrição. A segunda é constrangimento. É você ser constrangido ou impelido para fazer algo. Algo muito forte dentro de você te constrange a fazer algo, né? Isso fica, às vezes, martelando na sua mente. Por exemplo, às vezes você está no culto e algo te constrange a ir a uma determinada pessoa e orar por ela. Às vezes você está em casa e algo te constrange a visitar uma pessoa. Você sente aquele constrangimento, né? Que você deveria visitar, que você deveria ligar para fulano. Então, o que é isso? É Deus falando o seu espírito através da intuição, que é, nesse caso aqui, é o constrangimento. Então, você começa a ser constrangido. Constrangimento é um impulso, é um estímulo, que às vezes até parece contrário à nossa vontade, mas é Deus pede para fazer algo que às vezes até parece irracional. Ok? Sim. Tá entendendo? Tô entendendo. Entendendo. A segunda função do espírito, consciência. Vamos passar aqui para os slides. Eu vou te mandar o material, tá? Dá um jeito de imprimir por aí. Consciência é a capacidade de discernir o certo e o errado, não segundo a capacidade da mente, mas segundo a sensação do espírito. Deus fala de dentro para fora. Essa é a maneira peculiar de Deus falar. O diabo fala de fora para dentro, pelo corpo, tentando atingir a sua alma, né? Mas Deus, ele fala de dentro para fora. Como que eu vou exercitar o meu espírito? Jesus disse que o espírito, ele está pronto. A obra do espírito já foi completada. O espírito do homem é como a lâmpada que se acendeu. Portanto, precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. No dia a dia, você precisa exercitar o seu espírito pela comunhão. Como Deus nos leva a perceber o nosso próprio espírito? Não é? Então, aqui é uma coisa muito importante que até coloquei. Na nova aliança, não é só o que está escrito que é certo e errado, mas é também aquilo que a tua consciência diz. Então observe, né? Com consciência, né? Por isso que o texto diz aí, ó, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então ninguém deveria julgar o outro, não é? A não ser por aquilo que está escrito. Aquilo que não está escrito, a sua consciência vai te julgar. Deixa eu chamar dessa lei da consciência. Então, por exemplo, né? Deus falou que você vai mudar de cidade. Te dá uma palavra, olha, eu vou te levar para o território. Aí você até gostaria de mudar de cidade. Mas algo dentro de você diz que se você mudar de cidade agora, você vai estar fazendo uma coisa errada, porque não é o tempo. Então, mudar de cidade é pecado? Não. Mas se você fizer agora, não é? A tua consciência está dizendo que você não deveria fazer agora, então para você vai ser errado.
Porque a tua consciência, Deus está falando pela consciência, que você não deveria fazer isso nesse momento, não é? Talvez lá para frente, esperar um pouco. Isso aí é a função da consciência. A terceira função é a comunhão. Deus é notado em nosso espírito, e por ele nos unimos ao Senhor. Nós mantemos comunhão com ele. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, Deus, ele fala, não é? Ele fala de dentro para fora. Ele fala dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala aqui, que Provérbios 20:27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o que que acontece, né? Então, o que eu preciso entender? Deus, ele fala no meu espírito. Então, eu preciso exercitar o meu espírito para ser aperfeiçoado nessa comunhão com Deus. Por que que muita gente não tem discernimento que Deus está falando? Porque ela desconhece e ela nem exercita seu espírito para ela ouvir a Deus, para ela falar com Deus, né? Então, isso precisa ser exercitado no dia a dia. Como eu falei ainda agora, o espírito está pronto, a obra foi completa, mas o espírito do homem é a lâmpada que se acendeu e precisa ser exercitado. Como é que eu vou exercitar o meu espírito? Como é que eu vou perceber o meu espírito? Então, número 1, como que eu vou perceber o meu espírito? Pelo quebrantamento. Deus precisa quebrar a minha vontade, quebrar a minha mente, quebrar o meu sentimento, não é? Que muitas das vezes não estão rendidas ao Espírito e se tornam um obstáculo para ouvir Deus falar. Não é? Então tem que haver quebrantamento. Deus precisa quebrar, nos quebrar, né? Quebrar a nossa vontade. Por isso que Deus nos coloca em prova. Por quê? Porque na prova, Deus quebranta a nossa alma, para que ela se renda ao Espírito. Você pode observar que quando você está numa prova, você se quebranta diante de Deus. Você vai para os pés do Senhor, você vai se humilhar, você vai se render, não é? É o quebrantamento. O quebrantamento é uma maneira de Deus nos aperfeiçoar, nos amadurecer. Então, como é que eu exercito o meu espírito? Primeiro, quebrantamento. A segunda maneira é pela palavra de Deus, que é meditar na palavra, estudar a palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela é apta para discernir, né, a alma do espírito. Ela divide a alma do espírito, a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu posso, né, aperfeiçoar o meu espírito. Terceiro motivo, né, pela oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Então, eu preciso exercitar a oração em línguas, né? E quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. Preciso edificar isso. E quarto é rejeitando a passividade. Esse daqui é um dos mais importantes, rejeitar a passividade. O que é rejeitar a passividade? É que Deus não vai te pegar no colo. Você precisa fazer mesmo quando não tem vontade. Você precisa orar mesmo quando não tem vontade. Você precisa ler a Bíblia mesmo quando não tem vontade. Você precisa buscar o Senhor mesmo quando não tem vontade. Você precisa ir ao culto mesmo quando não tem vontade. Rejeitar a passividade. Às vezes você está num culto, Deus está falando e a pessoa está lá passiva.
entendeu? Então, eu tenho que rejeitar a passividade. Tem muitas pessoas assim, eu não estou sentindo. E quem disse que tem que sentir? Sentir é alma, né? Não tinha nem colocado o slide aqui, né? Então, sentir é da alma. Então, eu não tenho que sentir. Nem sempre eu tenho que sentir. Eu tenho que tomar iniciativa de fazer. Ter vontade é da alma. Sentir é da alma. E Deus não trabalha pela alma. Deus trabalha pelo espírito. Então, eu tenho que discernir. Eu tenho que olhar. Eu tenho que estar atento, entendeu? Por quê? Porque quando eu percebo que Deus está se movendo, eu não preciso sentir, eu não preciso ter vontade. Se eu percebo, se eu tenho, no meu espírito, estou sentindo que Deus está se movendo, eu tenho que me mover. Às vezes a pessoa está num culto e Deus está falando ali através da palavra do pregador e a pessoa não, eu não senti nada. Lógico, você ficou passivo. Não, você tem que tomar iniciativa. Deus está falando através da palavra. Eu não preciso sentir, eu tenho que receber e crer no meu espírito aquela palavra. Então, eu tenho que tomar iniciativa. Eu oro, eu canto, eu vou ao culto. Não fico esperando. Eu tomo a iniciativa para adorar a Deus. Porque sentir é da alma. Ter vontade é da alma. E aqui é uma coisa muito interessante que quem vive pela alma é uma pessoa carnal, mesmo que ela não peque, que ela não viva em pecado. Mas se ela vive só pela sua alma, ela é um crente carnal. Porque a carne, não é? É só a alma e corpo. Então, ela é uma pessoa que vive na carne. Andar no espírito, não é? É você perceber Deus. É você perceber quando Deus se move. Isso é um exercício, é o diário. Por isso é importante o quê? Oração, jejum e comunhão. Oração, jejum e comunhão é para quê? Para que eu me aperfeiçoe em Deus. Se a pessoa não compreender isso, ela não cresce espiritualmente, porque ela sempre vai ficar esperando. Eu não estou com vontade. Eu não estou sentindo nada. Ela tem que tomar essa iniciativa, ela mesma, né? O primeiro passo é dela, né? Ela tem que tomar iniciativa. Foi o que Pedro fez. Senhor, passei a noite pescando. Não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou fazer. Eu vou lançar a rede. Você acha que ele estava sentindo que ele ia fazer uma grande pescaria? Não, ele lançou a rede ali porque obediência. Quem só faz o que sente, né, é uma pessoa que só vive pela alma. Vive na carne. Então, essas são as três funções do espírito. A intuição, aqui, vamos voltar lá rapidinho, né, aqui. A intuição, que ela se manifesta pela restrição e constrangimento. Isso deve ser exercitado, não é? Geralmente, uma mãe tem isso muito forte, não é? Aí a mãe tem aquela intuição, meu filho não vá para esse lugar, estou sentindo que você não deve ir, meu filho não faça isso, não é? Ela não sabe explicar o porquê, nem motivo. Ô, Moisés, esse aí não é uma boa amizade para você. Mas por quê? Não sei, eu sinto que não é uma boa amizade para você, é a intuição. Não sabe explicar o porquê, nem um motivo, mas algo fala no seu espírito que não é uma boa amizade.
né? Então, Deus fala através da intuição. Consciência, que é capacidade de discernir o certo e o errado, e comunhão, comunhão com o Senhor, ter comunhão com Deus. E assim é que Deus fala. Às vezes você fala assim, ó, Deus falou comigo. Aí você pensa assim, mas a pessoa, como que Deus falou? A pessoa ouviu a voz de Deus? Como que Deus falou com essa pessoa? Como é que Deus fala contigo, né? Muitas das vezes Deus não falou no teu ouvido, mas algo te constrangeu. Então, você já está tão, assim, uma comunhão com Deus que você percebe quando Deus se move em você. Não é quando Deus te constrange a fazer algo. Você entende que é Deus falando contigo. Isso não pode ser ensinado, né? Isso por quê? Porque isso aqui é um relacionamento, é uma prática com Deus. Eu posso te ensinar a maneira como Deus fala. Agora, quando Deus vai falar, como que vai ser contigo, isso aí é pessoal. É através do teu aperfeiçoamento, da tua busca, né? Então, como é que Deus ele vai nos aperfeiçoar? Aí tem a ver que o quebrantamento, não é? Pela palavra de Deus, pela oração em línguas e rejeitando a passividade. Amém? Amém. Bem rápido, bem sucinto, mas isso aqui dá para você pregar 1 hora, tranquilo, É mesmo. porque Verdade. assim, eu fui citando, né? Se eu ensinar você dos versículos, você vai ensinando, você vai mostrando, dá você pregar aí 1 hora, mas o importante é a pessoa entender, não é? A função do Espírito, que Deus fala pelo Espírito, como que Deus fala no Espírito do homem, isso é a maneira. Isso aí tem que ser exercitado, cada um tem que exercitar o seu espírito. Amém. Legal. Bom, Dúvidas? até agora não. Vou revisar ela todinha, eu te mando. Então, essa aqui é a aula de hoje. Estuda ela. Vou te mandar aqui o, o arquivo em Word, ó, todinho. São 3 páginas. 1, 2, 3. Tu imprime para tu estudar isso aí. Aí tu pode acrescentar mais coisas que Deus te mostrar, te revelar. Amém. Legal, gostei, ó. Boa. Glória a Deus. Aí depois que tu estudar isso daí, a gente faz a outra lá, que é a função da alma. Vamos comendo igual uma pizza, fatia a fatia. Sábado? Pode ser, Tá ok. tá Bota bom, pra meu quem querido? também. Um Falou. abraço pra tu aí, tá? Vou te mandar Tá no teu bom, zap mano. aí o Paz arquivo. Senhor. Como é que é? Paz a Senhor. Paz.